Alguma vez você já sentiu que suas orações se perdem no vazio? Hoje você descobrirá uma verdade transformadora. Todas as vezes que você ora com fé, Deus não apenas ouve, mas age especificamente em sua vida. Jesus nos ensinou: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7,7. Isso não é apenas uma promessa bonita, é uma realidade que transforma vidas quando a entendemos corretamente. O problema não é que Deus não ouça. O problema é que perdemos a confiança de que nossas orações realmente importam e movem o coração do Pai em direção a uma ação específica em nossas circunstâncias. Antes de começar, quero que você declare nos comentários: Deus ouve minha oração e age em meu favor. Que essa declaração seja o primeiro passo para uma vida de oração poderosa e de respostas sobrenaturais. Vamos começar. Número 1. A porta sempre aberta. Imagine uma porta de madeira antiga, daquelas que ao se abrir fazem um rangido que não incomoda, mas transmite familiaridade. Todas as vezes que você ora com fé, essa porta se abre. Não há horários nem restrições, não há cadeados nem chaves escondidas. O coração do Pai está sempre aberto para você, e seu trono de graça não é um lugar inacessível, mas um espaço onde você é esperado com ternura. A Escritura diz com clareza em Hebreus 4,16: aproximemo-nos, portanto, com confiança do trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e encontrar graça para socorro em ocasião oportuna. Não é um chamado para entrar timidamente, mas para vir com plena segurança, sabendo que ali há braços estendidos que nunca se cansam de recebê-lo. Talvez você pense que seus problemas são pequenos demais em comparação com os de outros. Talvez o inimigo sussurre que suas orações são insignificantes, que existem assuntos mais importantes para Deus. Mas deixe-me lembrar algo. Para Ele não existe oração pequena quando nasce de um coração sincero. O que para você pode ser apenas um detalhe, para o seu Pai Celestial é uma oportunidade de mostrar o quanto Ele o ama. O próprio Jesus ensinou que até mesmo os cabelos da sua cabeça estão contados. Se Ele cuida dos lírios e das aves, como não cuidaria de você quando levanta sua voz e diz: Pai, aqui estou? Deus não dorme nem descansa. O Salmo 121 afirma que o guardião de Israel nunca dorme nem cochila. Isso significa que suas palavras nunca chegam em má hora. Você pode acordar no meio da noite com o coração carregado e Ele estará atento. Você pode estar em meio a uma multidão e soltar um suspiro silencioso e Ele percebe. Você não precisa de discursos elaborados nem frases enfeitadas. Suas palavras simples, às vezes acompanhadas de lágrimas, têm valor eterno diante do trono. Lembre-se do véu do templo que se rasgou quando Jesus entregou sua vida na cruz. Essa imagem poderosa nos ensina que já não há barreira entre você e a presença de Deus. Você não precisa de um sacerdote humano que o represente, porque o próprio Cristo é o seu acesso. A porta do Santo dos Santos está aberta, e todas as vezes que você ora com fé, cruza esse limiar invisível para a intimidade divina. Não é um ritual vazio, é um encontro real. Não é um trâmite religioso, é um abraço espiritual. E aqui quero parar com você. Sua necessidade não é um peso para Deus, é um convite. Muitos sentem que se tornam repetitivos, que oram demais pela mesma coisa, que talvez estejam incomodando a Deus. Mas Ele não se cansa de ouvi-lo. Ao contrário, cada súplica sua é como o perfume de um incenso que sobe até a sua presença. Apocalipse fala das orações dos santos como taças cheias de incenso que são derramadas diante do trono. Isso significa que cada palavra sua é um ato de adoração que toca o coração do Pai. Hoje, quero convidá-lo a praticar algo simples, mas profundo. Faça uma pausa, respire fundo e diga 3 vezes: Pai, aqui estou. Feche os olhos, se puder, e sinta como essa declaração abre a porta para a paz. Não importa o barulho ao redor. O que importa é a certeza de que sua voz não se perde no ar.
Cada pai, aqui estou, é um lembrete de que você é filho amado, de que tem acesso direto, de que não está sozinho. Talvez você tenha chegado até este momento com ansiedade, com a dúvida se Deus realmente o ouve. Permita-me assegurar que sim. Cada oração sua é registrada, cada lágrima é recolhida, cada palavra é valorizada. A diferença não está na magnitude do problema, mas na fé com que você vem. E quando vem com fé, essa porta não apenas se abre, mas o recebe um Pai que já está agindo em sua vida. Pode ser que você não veja imediatamente, mas a semente que planta em oração germina no tempo perfeito de Deus. Por isso, quando se sentir indigno ou pequeno, lembre-se de que o acesso ao trono não depende de você, mas do que Cristo já fez. Ele rompeu a barreira, ele abriu a porta, ele garantiu a sua entrada. Você só precisa dar o passo com fé. Assim como uma criança corre confiante para os braços do Pai, assim você é chamado a correr para a presença de Deus. E ali, entre os braços dele, encontrará consolo, direção e força para seguir em frente. Deixe que esta verdade acalme o seu coração. Não importa a hora, não importa o lugar, não importa a forma das suas palavras. A porta está aberta e o seu Pai já o espera. Hoje, todas as vezes que orar com fé, lembre-se de que Ele ouve e age. Você não está falando ao vazio, está entrando na sala mais sagrada do universo, a presença viva do seu Deus, e ali sempre será bem-vindo. Número 2. O pastor que jamais dorme. Há uma verdade que traz descanso à alma e é esta: o seu Deus nunca dorme. Enquanto você se deita exausto, com a mente cheia de preocupações e o coração carregado de perguntas, Ele permanece desperto, velando sobre você com o amor e a firmeza do bom pastor. O Salmo 23 diz com uma ternura que não se desfaz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Essa declaração não é apenas uma poesia bonita, é uma realidade espiritual. Enquanto você descansa, ele continua ativo, preparando o que o seu amanhã precisará. Pense nisso, os pastos verdes não aparecem ao acaso, são preparados especificamente para você. Assim como um pastor busca a melhor relva para que sua ovelha receba alimento fresco e seguro, o seu Pai Celestial sabe o que a sua vida requer em cada estação. Não é abundância pela abundância, é cuidado personalizado. Cada resposta que você recebe em oração, cada porta que se abre, cada consolo que chega no momento exato, é a prova de que o seu pastor não improvisa, mas planeja em detalhes. E ele não apenas o guia para pastos verdes, mas também para águas tranquilas. Você sabe o que é ter a alma agitada, pensamentos que não param, medos que correm como um rio transbordado. Mas o bom pastor o conduz a águas de descanso, onde o seu espírito pode respirar e a sua fé se renovar. Esse descanso não é ausência de problemas, mas a presença daquele que acalma a tempestade. Jesus mostrou isso quando seus discípulos entraram em pânico no meio do mar, e com uma só palavra, ele fez cessar o vento e o mar se acalmou. Assim também, quando você ora com fé, ele fala paz ao seu coração, mesmo quando ao redor tudo continua em movimento. Às vezes essa paz vem acompanhada da disciplina da sua vara e do seu cajado. O pastor não apenas acaricia, também corrige. E ainda que no início possa doer, a disciplina de Deus não é castigo cruel, mas direção amorosa. Hebreus 12 nos lembra que o Senhor disciplina a quem ama. Quando você sentir que ele fecha um caminho ou mostra que precisa mudar, não tome isso como rejeição, mas como confirmação de que você pertence a ele. A vara que corrige é a mesma que afugenta lobos. O cajado que dirige é o mesmo que o levanta quando você tropeça. E há algo ainda mais precioso: a mesa preparada na presença dos seus inimigos. Essa imagem do Salmo 23 nos mostra que Deus não espera a batalha terminar para abençoá-lo,
mas em meio à oposição, ele o honra. Seus adversários podem observar, mas não podem impedir que você se alimente do banquete que o seu pastor lhe serve. Essa mesa é paz em meio ao caos, provisão em meio à escassez, vitória em meio à pressão. É o lembrete de que sua oração de fé não cai no vazio, porque o bom pastor responde com abundância, até mesmo em cenários adversos. O próprio Jesus afirmou em João 10:14: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. A ovelha reconhece a voz do seu pastor entre 1000 vozes. Assim acontece com você. Entre tantas distrações e tantas vozes que tentam confundi-lo, há uma voz clara, doce e firme que o chama pelo nome. E quando você ora com fé, essa voz se manifesta, garantindo-lhe que você não está perdido, que ele sabe exatamente onde você está e como conduzi-lo de volta. Mesmo que você tenha se afastado, lembre-se da parábola do pastor que deixou as 99 para buscar a uma perdida. Esse é o seu Deus. Ele não desiste até encontrá-lo e trazê-lo de volta para casa. Sei que às vezes você sente que está sozinho na sua luta, que ninguém entende plenamente o que você enfrenta. Mas ouça esta validação que vem do coração de Deus. Ainda que você pense que estou longe, a minha presença nunca se afasta de você. Ainda que não me veja agir, estou trabalhando por você. Essa certeza é a que transforma a sua oração em descanso. Você não precisa controlar tudo, porque já existe um pastor que vela por você 24 horas por dia. Hoje quero encorajá-lo a tomar um tempo e recitar o Salmo 23 lentamente, palavra por palavra. Faça uma pausa em cada promessa. Permita que cada verso penetre em sua alma. Não o repita como um ritual vazio, mas como uma declaração viva de fé. Ao dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, reconheça que em seu cuidado não há carência. Ao declarar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Lembre-se de que o seu pastor está com você, que a sua vara e o seu cajado o consolam. Número 3. Memorial de fidelidades. Há momentos em que a fé parece enfraquecer, porque aquilo que você espera ainda não chegou. Nesses instantes, o céu o convida a olhar para trás, não para lamentar, mas para lembrar. Cada intervenção passada de Deus é como uma página de um álbum de fotos espiritual, onde cada imagem conta um resgate divino. Talvez você se recorde daquela situação em que pensou que não havia saída, e, no entanto, surgiu uma porta que jamais imaginou. Ou daquela enfermidade que parecia invencível, e de repente você recebeu força, medicina ou consolo que superou o seu entendimento. Essas memórias não são simples lembranças, são memoriais de fidelidade que hoje alimentam a sua fé para continuar orando com confiança. Assim como Josué levantou pedras no meio do Jordão, Deus lhe permitiu levantar memoriais invisíveis em sua própria história. Em Josué, capítulo 4, versículos 6 e 7, está escrito: para que isto seja um sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem a seus pais, dizendo, que significam estas pedras? Direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Essa imagem poderosa nos mostra que a memória espiritual não é um luxo, mas um mandamento. Deus queria que o seu povo tivesse provas tangíveis de que ele havia agido. Hoje, ainda que você não tenha pedras físicas, possui cicatrizes emocionais que são testemunho vivo de sobrevivência divina. Cada ferida curada é sinal de que ele esteve ali, e cada vitória passada é semente de confiança futura. Se Deus abriu o caminho uma vez, ele o fará de novo. Se ouviu a sua oração quando você clamou em desespero, não ficou surdo agora. Lembre-se do que diz Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que interveio no seu ontem é o mesmo que está presente no seu agora e que já planeja o seu amanhã.
A memória espiritual não apenas desperta gratidão, também apaga a dúvida, porque ao olhar para trás, você entende que nunca chegou até aqui por suas próprias forças, mas pela sua graça. Talvez, neste momento, você sinta que Deus está demorando. Sei que é doloroso esperar. Sei que há noites longas em que você pensa que o céu permaneceu em silêncio. Mas ouça esta verdade. Quando você olha para trás, percebe que cada demora teve um propósito. Às vezes o Senhor não respondeu como você queria, mas como realmente precisava. Não foi atraso, foi perfeição. Nunca chegou antes do tempo, nem depois, sempre chegou quando devia. Essa é a marca de um pai sábio que enxerga além do que você consegue ver. Por isso, hoje, quero encorajá-lo a ativar a sua memória espiritual de maneira prática. Pegue um papel e escreva 3 intervenções de Deus em sua vida. Podem ser grandes milagres ou pequenos detalhes, mas todos são marcas do seu amor. Escreva-os e agradeça por cada um. Essa prática simples se torna oração viva, porque, enquanto você agradece pelo que ele já fez, a sua fé se fortalece para confiar no que ele fará. É como regar sementes de confiança que logo darão fruto em novas respostas e em novas vitórias. Imagine a sua vida como um livro aberto que outros leem. Cada capítulo é um evangelho vivo para alguém. O que você sobreviveu, o que aprendeu, o que viu Deus fazer, se torna palavra de esperança para outros que agora enfrentam o mesmo. Suas memórias não são apenas para você, também são um testemunho que inspira os que o cercam. Assim como as pedras do Jordão foram sinal para as gerações seguintes, a sua história pessoal pode ser sinal para seus filhos, seus amigos, sua comunidade. Eles verão que, se Deus foi fiel com você, também será com eles. E ao lembrar, a sua oração de fé se enche de nova força. Você já não ora a partir da dúvida, mas da certeza de que fala com um Deus que tem histórico comprovado de fidelidade. O inimigo quer que você esqueça, porque sabe que o esquecimento mata a confiança. Mas quando você faz memória, quando revisita o que Deus já fez, o seu espírito se levanta e declara: se Ele me sustentou então, me sustentará agora. Hoje, a sua história pessoal continua sendo escrita. Cada dia que você ora com fé, cada vez que confia, mesmo sem ver, Deus acrescenta novas páginas ao seu livro de fidelidade. Esse livro não se fecha, porque a obra de Deus em você continua. E quando chegar o momento de olhar para trás outra vez, você descobrirá que o que agora lhe parece impossível será uma nova foto nesse álbum espiritual, uma nova pedra no seu memorial de fé, um novo testemunho de que Deus ouve e age sempre. Deixe que esta verdade o abrace. A sua vida é um memorial vivo da fidelidade divina. Cada respiração, cada passo, cada vitória, até mesmo cada queda da qual você se levantou, é sinal de que Deus não o abandonou. Então hoje, ore com fé. Lembre, agradeça e confie. Porque o mesmo Deus que agiu antes já está agindo outra vez, e a sua fidelidade será a força que sustentará o seu presente e o fundamento que garantirá o seu futuro. Número 4. Renovação do coração. Há um milagre que Deus quer realizar cada vez que você ora com fé. E nem sempre se trata de mudar as circunstâncias externas, mas de transformar o seu interior. O Senhor não apenas cura feridas, não apenas enxuga lágrimas, Ele também recria o coração desde o mais profundo. É como se o oleiro divino tomasse o barro úmido entre as mãos e começasse a moldá-lo com paciência, corrigindo imperfeições, suavizando o que está endurecido, dando-lhe uma forma nova e bela. Essa é a obra do Espírito Santo em sua vida. Uma renovação integral que toca seus pensamentos, suas palavras e suas decisões. O profeta Ezequiel anunciou isso com clareza em Ezequiel 36:26. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne.
Esse é o poder de Deus agindo quando você ora e se rende diante dele. Onde antes havia dureza, ressentimento ou medo, ele coloca sensibilidade, ternura e amor. Onde antes havia orgulho, agora surge humildade. Onde antes havia desesperança, agora nasce confiança. O coração de pedra que parecia inamovível é substituído por um coração que bate em sintonia com o de Cristo. E essa transformação não fica apenas no interior, começa a refletir-se no cotidiano. Palavras que antes feriam, agora abençoam e curam. O que antes gerava tensão em sua família, agora produz paz. A renovação do coração traz mudança na atmosfera do seu lar, na forma como você fala com seus filhos, com seu cônjuge, com os que o rodeiam. A oração de fé não apenas o aproxima do céu, mas também o torna canal de bênção aqui na terra. O que você diz com amor e verdade tem poder para mudar ambientes, restaurar relacionamentos e romper ciclos de dor. Mas não se trata apenas de palavras, também de pensamentos. O apóstolo Paulo exorta em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Seus pensamentos renovados produzem decisões sábias. Você já não reage por impulso, já não decide a partir do medo, mas escolhe conforme a verdade de Deus. O Espírito Santo, quando age em você, reorganiza suas prioridades, coloca primeiro o que para ele é primeiro e mostra-lhe quais coisas já não devem governar sua vida. Sei que muitas vezes você sente que mudar é impossível. Você se olha e diz, sempre fui assim, sempre repito os mesmos erros. Mas ouça esta validação da parte de Deus. Com o meu espírito, o que era impossível se torna natural. O processo de metanoia, essa mudança profunda de mentalidade e direção, não é fruto da sua força de vontade, mas da graça que opera em você. O Espírito Santo não apenas mostra em que você precisa mudar, também lhe dá o poder para fazê-lo. Não é um esforço solitário, é uma cooperação com o céu. Cada oração sincera é como entregar ao oleiro mais um pedaço do seu barro. E quanto mais tempo você passa em suas mãos, mais evidente se torna a forma que sua vida vai tomando. De repente, você descobre que já não reage como antes, que já não carrega a mesma amargura, que agora tem paciência para ouvir, perdão para oferecer e amor para dar. Essa transformação é silenciosa, progressiva, mas real. O caráter moldado por Deus atrai bênção sobrenatural. Porque onde há obediência e humildade, ali a graça flui em abundância. Uma prática espiritual que hoje você pode abraçar é a confissão específica e a declaração de sua nova identidade. Não basta dizer, Senhor, muda-me. Faça isso, pessoal. Senhor, confesso que guardei mágoa em meu coração, mas hoje a entrego e declaro que em Cristo tenho um coração novo cheio de perdão. Cada confissão sincera é um cinzel nas mãos do oleiro. Cada declaração de fé é uma semente que germina dentro de você. Sua oração de fé não apenas toca o céu, também abre a porta para um processo contínuo de santificação. É Deus reescrevendo sua história de dentro para fora, apagando padrões antigos e criando caminhos novos. E essa renovação interior lhe dá força para resistir ao desânimo exterior. Porque quando seu coração está firme em Deus, as tempestades de fora não conseguem afundá-lo. Quando seu caráter foi transformado, os ataques do inimigo perdem poder, e você descobre que a verdadeira vitória começa no secreto, no profundo, naquele coração que já não bate apenas por você, mas bate no compasso do Espírito Santo. Assim, cada vez que você se aproximar para orar com fé, lembre-se disso. Deus não apenas ouve suas petições, Ele também está agindo dentro de você. Está formando em você um coração novo, um caráter semelhante ao de Cristo, uma vida renovada que testemunha a todos que seu Espírito continua transformando. Hoje, o que parecia impossível de mudar, em suas mãos é moldado.
E amanhã, o que hoje dói, será testemunho de que Deus continua agindo em sua vida. Número 5. Fortaleza contra o desânimo. O desânimo é uma das armas mais comuns que o inimigo usa para apagar sua fé. Ele chega como um pensamento silencioso, como uma voz interna que lhe diz: não faz sentido continuar orando. De que adianta crer se nada muda? Mas a verdade do céu é outra. Todas as vezes que você ora com fé, Deus ouve e age em sua vida. A dúvida pode golpear forte, mas é uma inimiga derrotada, sem poder real sobre os filhos de Deus. Você não está à mercê desses pensamentos destrutivos. Tem autoridade em Cristo para se levantar e dizer com firmeza: não aceito essas mentiras, eu confio em meu Pai Celestial. O apóstolo Paulo, em Efésios 6,16, nos lembra que devemos tomar o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Imagine esse escudo erguido diante de você. Cada flecha acesa que vem carregada de medo, de dúvida ou de desânimo, ao chocar-se contra sua fé, perde força e se apaga. Não fere, não penetra, não destrói. Esse escudo não é fruto da sua força pessoal, mas da confiança que você deposita nas promessas de Deus. Cada vez que chega a tentação de duvidar, não é fracasso, é oportunidade. É o momento perfeito para declarar fé em voz alta, para erguer seu escudo e dizer: Senhor, creio em tuas promessas, mesmo que ainda não as veja cumpridas. A dúvida então se transforma em cenário para fortalecer sua confiança. Cada batalha mental é uma oportunidade de treinar seu espírito, de afirmar com seus lábios o que seu coração decide crer. Assim, o que antes era fraqueza começa a se transformar em fortaleza. Não se esqueça de que, como filho de Deus, você tem autoridade filial. Não é um estranho tentando conquistar um lugar. É herdeiro das promessas e tem o direito de usar o nome de Jesus para expulsar todo pensamento que não vem dele. Quando a culpa ou a desconfiança quiserem ocupar sua mente, lembre-se do que diz 2 aos Coríntios 10:5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que você não deve aceitar como verdade aquilo que não se alinha à palavra. A mente renovada não vive presa a mentiras do passado, mas se apega à verdade eterna de Deus. Sei que os pensamentos negativos vêm com força e não se culpe por senti-los. O importante é o que você faz com eles. Reconheça-os, mas não lhes dê autoridade. Transforme sua oração em uma declaração audível. Dúvida, saia da minha mente em nome de Jesus. Declaro que minha fé está firme em Deus. Depois, acompanhe essa declaração com um versículo de fé, como Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Essa prática simples é como exercitar um músculo espiritual. Quanto mais você o treina, mais forte ele se torna. Lembre-se de que a vitória não se conquista em um único ato heróico, mas em pequenas decisões constantes. Cada vez que você escolhe confiar, cada vez que rejeita uma mentira, cada vez que ora mesmo sem vontade, está fortalecendo sua fé. A perseverança diária é a que constrói um espírito inabalável. Assim como um atleta se treina com disciplina, assim também sua fé se firma com constância no cotidiano. A armadura de Deus é sua proteção e o escudo da fé é sua principal defesa. Mas não se trata apenas de resistir, e sim de avançar. Quando você usa a palavra como espada, quando se reveste de verdade e justiça, não apenas se protege, mas também conquista território em sua vida e na vida dos que você ama. O desânimo deixa de ser um inimigo que o paralisa e se transforma na plataforma de onde sua fé brilha. Você não está sozinho nessa luta. O Espírito Santo é seu treinador, seu guia e sua força. Ele lembra quem você é, levanta você quando cai e lhe dá novas forças quando pensa que já não pode mais. Isaías 40:31 confirma: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.
Todas as vezes que você ora com fé, recebe essas forças que não vêm de você, mas daquele que jamais se cansa. Por isso, hoje erga seu escudo. Não permita que o desânimo roube o que Deus já está fazendo em sua vida. Afirme sua identidade, declare sua fé e caminhe na certeza de que cada oração é ouvida. O desânimo será inevitável na batalha, mas não tem direito de permanecer em seu coração. Em Cristo, você tem tudo o que precisa para resisti-lo e vencê-lo. E quando você o vence, sua fé não apenas se fortalece, mas também inspira e liberta os que o rodeiam. Essa fortaleza mental se transformará em liberdade relacional, porque a alegria da sua vitória será testemunho vivo de que Deus ouve e age sempre. Número 6. Liberdade de vínculos tóxicos. Há orações que não apenas buscam respostas externas, mas que abrem a porta para um processo de cura profunda em seus relacionamentos. Deus lembra você hoje que todas as vezes que você ora com fé, Ele ouve e age, até mesmo naqueles vínculos que estão drenando sua energia espiritual e afetiva. Talvez você não perceba no início, mas existem laços que, em vez de impulsionarem você para a presença de Deus, o afastam dela. São relacionamentos tóxicos que contaminam o coração, que limitam seu crescimento, que fazem você duvidar de sua identidade em Cristo. E ainda que soltar doa, o Pai, como um viticultor experiente, poda com amor o que não dá fruto para que em você se produza abundância. Jesus ensinou em João 15:2: Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o cortará, e todo o que dá fruto, Ele o limpará, para que dê mais fruto. Essa imagem da videira verdadeira é poderosa. O viticultor não corta por crueldade, corta para que a seiva flua melhor, para que a planta não se desgaste alimentando ramos inúteis. Assim, também Deus corta relacionamentos que não alimentam seu propósito, que não refletem seu amor, que não honram seu nome. E ainda que no momento você sinta a perda, no tempo perfeito verá como essa poda abriu espaço para amizades novas, maduras e saudáveis, que edificarão sua vida em vez de desgastá-la. Soltar não é desamor, é obediência ao desígnio divino. O apego pode confundir você e fazê-lo pensar que segurar é amar, mas no reino soltar também é amar. Porque você reconhece que não pode mudar corações nem controlar vidas. Ao liberar, você permite que Deus seja quem opere no outro e, ao mesmo tempo, cuida do terreno de sua alma para que dê fruto. O envenenamento relacional bloqueia a bênção em sua família, porque o rancor e o desgaste emocional criam barreiras em sua intimidade com Deus. Por isso, o perdão não é opcional. É uma chave que quebra correntes. Mas o perdão não significa ausência de limites. Perdoar é deixar de carregar ódio e ressentimento, mas também implica estabelecer barreiras saudáveis para que a ferida não se repita uma e outra vez. É como o viticultor que, além de podar, coloca cercas para proteger a vinha. Não é frieza, é sabedoria. Quando você entende isso, pode curar sem amargura, pode fechar ciclos sem ódio, pode dizer adeus com um coração limpo que espera o novo que Deus trará. Eu sei que dói soltar pessoas que você amou, que compartilharam com você etapas importantes da vida, e o próprio Deus valida essa dor. Ele não minimiza sua tristeza, ele a acompanha. Como um cirurgião espiritual, corta com precisão amorosa o que está ferindo seu coração, mas ao mesmo tempo o sustenta com sua mão de consolo. Jesus disse em Mateus 5:4: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Esse consolo chega na oração, na certeza de que seu Pai está com você em cada perda. A promessa é que novas amizades chegarão quando seu coração estiver curado. O Senhor nunca deixa vazio o que Ele mesmo podou. Quando você é curado, sua vida se torna terreno fértil para que entrem pessoas que o abençoem, que o edifiquem, que o acompanhem em sua caminhada espiritual. São relacionamentos que apontam para o céu, que fortalecem sua fé, que celebram suas vitórias
e o sustentam em suas lutas. E quando essas amizades chegam, você entende que o processo de soltar não foi perda, foi preparação. Hoje você pode dar um passo prático. Faça uma lista de bênção e libertação. Escreva os nomes daquelas pessoas que você sabe que precisa soltar e ore. Senhor, eu os abençoo em teu nome e os entrego em tuas mãos. Não os retenho mais em meu coração. Eu os libero para que tu operes neles como quiseres e eu recebo a paz de deixar ir. Essa oração é um ato de fé que abre espaço em sua alma para o novo. Todas as vezes que você ora com fé, lembre-se de que Deus ouve e age também nessa área. Ele não quer que você viva preso a relacionamentos que o drenam, mas livre para caminhar com aqueles que edificam você. A poda dói, mas o fruto será abundante. E essa liberdade relacional se tornará um ritmo santo que marcará sua vida. Porque ao soltar o que não edifica, você abraça o que o aproxima do coração do Pai. Ali você descobrirá que a verdadeira liberdade não é estar rodeado de muitos, mas estar acompanhado por aqueles que refletem o amor de Deus em sua caminhada. Número 7. Ritmos de graça diária. Há uma verdade que sustenta a vida espiritual, e é esta: a graça de Deus não se recebe em acumulado, recebe-se em ritmo diário. Assim como o maná no deserto devia ser recolhido fresco a cada manhã, também sua alma precisa ser alimentada a cada dia com a presença de Deus. Não basta um encontro esporádico ou uma lembrança de ontem. O coração se fortalece quando estabelece rotinas simples, constantes, que abrem espaço para a voz de Deus em meio à rotina. Todas as vezes que você ora com fé, mesmo em pequenos momentos, o céu se abre e a atmosfera do seu dia muda. O Salmo 5:3 expressa isso com clareza. Pela manhã, Senhor, ouvirás a minha voz. Pela manhã, me apresentarei a ti e ficarei esperando. Iniciar o dia com oração não é apenas um ato de devoção, é um ato de sabedoria. A maneira como você entrega sua manhã a Deus organiza toda a sua jornada. Antes que as preocupações, os e-mails, as ligações ou as pressões cheguem, você já decidiu que seu primeiro olhar será para o céu. E esse gesto simples estabelece o tom de todo o restante. Imagine o aroma de um café recém-passado misturado à fragrância de uma oração. Você não precisa de horas longas, nem de discursos elaborados, apenas de um coração sincero que diga: Pai, obrigado por este novo dia. Entrego a ti o que virá e confio na tua direção. Essa gratidão inicial reprograma suas expectativas. Em vez de antecipar problemas, sua mente se dispõe a esperar bênçãos. Em vez de ver a jornada como peso, você a percebe como oportunidade. A gratidão ao despertar é como uma semente que germina em esperança e vai marcando o rumo dos seus pensamentos. E não se trata apenas das manhãs. Ao longo do dia, você pode praticar o que poderíamos chamar de micro-oracões, breves expressões de fé em meio à rotina. Enquanto dirige, enquanto trabalha, enquanto cozinha, você pode sussurrar: Senhor, guia-me. Senhor, obrigado por isso. Pai, ajuda-me a responder com amor. Essas pequenas pausas sustentam a presença de Deus em sua jornada. Não são interrupções, são respirações espirituais que mantêm seu coração conectado à fonte. A bênção dos alimentos é outra prática simples que santifica o cotidiano. Não é um gesto automático, é um lembrete de que tudo provém dele. Quando você eleva uma oração antes de comer, mesmo que seja breve, está declarando que o ordinário está cheio da presença de Deus. E o mesmo acontece com suas atividades. Antes de entrar em uma reunião, antes de lidar com um assunto importante, você pode parar por alguns segundos e dizer: Senhor, abençoa o que estou prestes a fazer. Esse hábito muda a maneira como você vive, porque tudo se torna um ato de adoração. O próprio Jesus ensinou esse princípio na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não amanhã, não em excesso, mas a cada dia. Essa é a lógica do maná.
recolher o suficiente para o momento presente. Assim também, seus momentos de devoção não precisam ser intermináveis, mas sim constantes. O valor não está na quantidade de palavras, mas na constância do coração. Muitos pensam que para ter uma vida espiritual profunda, precisam passar horas em oração, e ainda que existam momentos em que o Espírito nos leva a isso, na maioria das vezes, Deus o convida a momentos genuínos espalhados ao longo do seu dia. Pequenos encontros que, somados, criam uma atmosfera permanente de bênção. Como gotas de água que, ao cair uma e outra vez, formam um rio, assim suas orações simples formam um leito de graça que sustenta sua vida. Um ritual matinal de 5 minutos pode transformar sua jornada. Ao despertar, dedique 1 minuto para agradecer. Pai, obrigado pela vida, pela saúde, pelo novo dia. Depois, 1 minuto para orar. Senhor, dirige-me, guarda minha mente, abençoa minha família. Em seguida, 1 minuto para declarar em fé. Hoje caminho debaixo do teu favor, nada me faltará. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Esse pequeno hábito não consome tempo, mas produz um fruto imenso. É como acender a luz em um quarto escuro. Muda tudo. A oração de fé não se mede por sua extensão, mas por sua autenticidade. Deus ouve cada palavra sincera, cada suspiro que você entrega, cada pensamento que você eleva a Ele, e em resposta, Ele age, abre portas, acalma tempestades, fortalece corações. Estabelecer ritmos de graça diária é dar permissão para que Deus intervenha constantemente em sua vida, não apenas nos grandes momentos, mas nos detalhes cotidianos. Ao viver dessa maneira, você descobre que sua vida espiritual não é um peso, mas um fluir constante de graça. E essa constância produz cura emocional, porque quando seu dia está cheio de pequenos momentos santos, as preocupações perdem força, a ansiedade enfraquece e a paz se torna sua companheira. Você já não caminha apenas em suas forças, caminha nos ritmos de graça que Deus desenhou para você. Então hoje decida isto, estabeleça seus próprios ritmos de graça diária. Não busque perfeição, busque constância. Faça da gratidão o seu despertar, da oração sua companhia na rotina, da bênção seu gesto cotidiano. E verá como sua vida se torna um terreno fértil, onde a fé floresce e onde Deus responde com fidelidade. Porque todas as vezes que você ora com fé, no grande ou no pequeno, Ele ouve e age em sua vida. Número 8. Medicina da alma. Quando você dobra os joelhos e ora com fé, não está apenas falando com um Deus distante, está falando com o médico divino que conhece as feridas mais profundas da sua alma. Ele não trata sintomas superficiais, vai direto à raiz. Há dores que você guardou em silêncio por anos, lembranças que o seguem como sombras, culpas que ainda hoje pesam sobre você. Mas ouça isto: cada lágrima que você derramou diante de Deus não foi em vão. Foi semente de cura, que Ele mesmo transforma em alegria. Suas lágrimas não se perdem, tornam-se a água com a qual o Senhor rega o terreno do seu coração para que floresça a esperança. O profeta Jeremias falou do bálsamo de Gileade, um óleo curativo usado para sarar feridas. Essa imagem é poderosa porque aponta para Cristo como o único capaz de trazer cura verdadeira à alma. Imagine óleo morno sendo derramado suavemente sobre uma ferida aberta. Não arde, não machuca, sara sem deixar cicatriz. Assim é a misericórdia de Deus quando você ora com fé e confessa sua dor. Ele não o acusa, não o rejeita, não o aponta. Ele o envolve, alivia, restaura. E ainda que o processo de cura muitas vezes inclua perda, luto e lágrimas, o consolo da sua presença sempre chega para sustentá-lo. A dor não curada se torna raiz de amargura. E essa raiz, ainda que escondida, contamina cada área da sua vida, seus relacionamentos, suas palavras, suas decisões. Por isso é tão importante abrir seu coração diante de Deus e permitir que Ele toque o que mais dói. Hebreus 12:15 nos adverte:
Cuidem que ninguém se prive da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por ela muitos sejam contaminados. Esse alerta não busca assustar você, mas mostrar o poder da cura. Quando você decide expor sua ferida à luz de Cristo, a raiz perde força e a amargura seca. A confissão autêntica é uma chave poderosa. 1 de João 1,9 assegura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ao confessar, você não apenas recebe perdão, também recebe limpeza. É como se o médico retirasse o que está infectado e aplicasse um bálsamo que regenera. E não se trata apenas de pecados, mas também de dores, culpas e lembranças. Quando você diz a Deus: Pai, isso me dói, tenho dificuldade de soltar, tenho vergonha do que fiz, Ele não o expõe, Ele o cobre. E nesse cobrir, sua alma começa a ser curada. Talvez você pense que sua ferida é profunda demais, que sua história é escura demais, mas ouça a voz do Senhor. Compreendo que a dor parece profunda demais, mas não há ferida que minha graça não possa sarar. A graça de Deus é mais profunda do que a ferida mais funda. Se você descesse ao abismo da sua dor, ali mesmo encontraria Cristo estendendo sua mão. O Salmo 139 diz: se eu fizer a minha cama no Seol, eis que tu ali estás. Não importa quão baixo você tenha caído, o amor de Deus chega mais fundo. A cura emocional não é apenas um alívio momentâneo, é preparação para o seu propósito divino. Porque quando você carrega culpas e traumas, sua caminhada se torna pesada, seus passos se tornam inseguros. Mas quando o Senhor sara o seu interior, Ele lhe dá liberdade para correr em direção ao que tem preparado. O passado já não o prende, a vergonha já não o controla, a culpa já não lhe sussurra mentiras. Agora você pode olhar para frente com confiança, sabendo que o velho já passou e que Deus faz tudo novo. Hoje convido você a uma prática simples, mas poderosa. Faça uma oração de confissão guiada. Tire um momento de silêncio e diga ao Senhor: Pai, aqui estão minhas feridas, aqui estão minhas culpas, aqui estão minhas lembranças. Não quero escondê-las mais, entrego-as em tuas mãos. Depois, fique alguns segundos em silêncio e receba conscientemente o perdão dele. Não apenas pense, diga em voz alta: Senhor, recebo teu perdão, recebo tua graça, recebo tua cura. Este ato de fé é como permitir que o bálsamo de Gileade penetre no mais profundo do seu ser. Todas as vezes que você ora com fé, Deus não apenas ouve, também age. Ele toma suas lágrimas e as transforma em riso, toma seu luto e o converte em dança, toma sua ferida e a transforma em testemunho. A medicina da alma não se compra em farmácias, nem se encontra em fórmulas humanas. A medicina da alma é o próprio Cristo, aquele que levou suas dores na cruz e ressuscitou para lhe dar vida abundante. E quando você recebe essa cura, algo mais acontece. Seu discernimento espiritual se aguça. Você já não vê a partir da ferida, mas a partir da esperança. Já não ouve a partir da culpa, mas a partir da graça. Já não age a partir do medo, mas da confiança em um Deus que restaura. Porque todas as vezes que você ora com fé, seu Pai o ouve, cura e age no mais profundo da sua vida, até que sua alma volte a cantar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Número 9. Sabedoria que discerne. Quando você ora com fé, não apenas eleva palavras ao céu, mas também abre seus olhos espirituais para ver o que outros não veem. Deus te lembra hoje que a sabedoria dele está disponível para você, que ele deseja te dar discernimento para tomar decisões corretas e proteger sua vida de caminhos que parecem bons, mas terminam em destruição. A sabedoria que vem do alto transcende o conhecimento humano. Não se trata de inteligência natural,
mas de uma visão espiritual que te permite reconhecer a presença e o propósito de Deus em meio à confusão. Tiago 1,5 declara com uma clareza preciosa: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Essa promessa é um presente para você. Não importa o quanto você se sinta limitado, nem quantas vezes tenha falhado no passado. A sabedoria de Deus está ao alcance da sua oração. Você não precisa pagar por ela nem cumprir requisitos impossíveis, basta pedi-la com fé. E quando você faz isso, o Espírito Santo age como óleo de unção que abre sua percepção, que te dá a capacidade de ver, da perspectiva celestial, o que parecia obscuro no natural. Imagine que você viveu com uma venda nos olhos e, de repente, ao orar, o próprio Deus retira essa venda e se revela um cenário que sempre esteve ali, mas que você não podia contemplar. Essa é a experiência do discernimento espiritual. Você começa a notar perigos ocultos, oportunidades que antes ignorava e, sobretudo, a mão de Deus agindo em silêncio. É como os discípulos de Emaús que caminhavam com Jesus sem reconhecê-lo, até que em um momento seus olhos foram abertos e entenderam quem estava com eles. Assim também, quando você ora pedindo sabedoria, Deus abre seus olhos progressivamente para que reconheça a presença dele em cada passo. Eliseu viveu uma cena extraordinária quando seu servo se encheu de medo ao ver o exército inimigo cercando a cidade. Em 2 de Reis 6, Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E naquele instante, o jovem viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor. O que antes parecia derrota se transformou em vitória porque seus olhos espirituais foram abertos. Essa é a função do discernimento, mostrar que há mais a seu favor do que contra você, que Deus tem recursos invisíveis trabalhando a seu favor. O discernimento te protege de decisões destrutivas. Talvez hoje você esteja diante de uma escolha que mudará seu rumo. Um trabalho, um relacionamento, um investimento, um novo caminho. A lógica humana pode te dizer uma coisa, mas a sabedoria divina revela outra. O conhecimento humano vê o imediato, mas o discernimento de Deus vê as consequências eternas. Por isso é vital que, antes de agir, você leve cada decisão em oração, peça sabedoria e depois dedique um tempo de silêncio para ouvir o que o Espírito te mostra no mais profundo do coração. Eu sei que você precisa de clareza para decisões importantes e Deus valida esse anseio. Não é falta de fé pedir direção. Ao contrário, é um ato de humildade reconhecer que seus olhos são limitados e que você precisa da visão do seu Pai Celestial. Lembre-se do que diz Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essa promessa assegura que cada vez que você entrega seus planos, ele endireita o que está torto, ilumina o que está confuso e te guia pelo caminho certo. A sabedoria de Deus não apenas revela perigos, mas também mostra propósito em meio à confusão. Onde outros veem caos, você vê treinamento. Onde outros veem fracasso, você percebe processo. Onde outros veem perda, você descobre oportunidade para depender mais de Deus. Isso é discernir, encontrar o sentido espiritual por trás das circunstâncias naturais. E essa capacidade só nasce na oração de fé, na rendição total à voz de Deus. Hoje você pode praticar isso de maneira simples. Ore especificamente por sabedoria em uma área da sua vida. Depois, guarde alguns minutos de silêncio sem falar, apenas ouvindo. Talvez você não receba uma voz audível, mas Deus colocará impressões em seu coração, uma paz que confirma ou uma inquietação que te adverte. Esse exercício treina seus ouvidos internos para distinguir a voz do pastor entre tantas vozes estranhas.
Cada vez que você ora com fé, o Senhor responde não apenas com consolo e fortaleza, mas também com discernimento. Ele te ensina a ver além do que está diante dos seus olhos, a reconhecer armadilhas antes de cair nelas, a perceber bênçãos antes que floresçam. E quando você vive com essa visão espiritual, sua linguagem começa a se transformar. Você já não fala a partir da confusão nem do temor. Fala a partir da certeza e da esperança que somente a sabedoria de Deus pode dar. Então levante sua oração hoje e diga: Pai, abre meus olhos para ver o que não vejo. Dá-me a tua sabedoria para discernir o que é correto. Ensina-me a andar no teu propósito e confie que Ele, fiel à sua palavra, abrirá seu entendimento, te guiará com clareza e agirá em sua vida de uma forma que te surpreenderá. Porque cada vez que você ora com fé, Deus não apenas ouve, mas também abre caminhos e acende luz em meio às suas decisões. Número 10. Palavras que abençoam. Cada vez que você ora com fé, Deus não apenas ouve o seu coração, mas também transforma a sua maneira de falar. Porque as palavras que você pronuncia não são neutras, carregam dentro de si poder criativo. O livro de Provérbios 18:21 diz com firmeza: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Com seus lábios, você pode construir pontes ou levantar muros, curar corações ou abrir feridas, semear esperança ou alimentar desesperança. E quando você ora sinceramente pedindo que o seu falar seja purificado, o Espírito Santo age como aquela brasa viva que tocou os lábios do profeta Isaías, limpando, restaurando e renovando sua maneira de comunicar. Muitas vezes usamos palavras duras, não apenas para os outros, mas também para nós mesmos. Quantas vezes você já disse a si mesmo: não sirvo para nada, nunca vou mudar, tudo dá errado para mim? Essas declarações se tornam correntes invisíveis que limitam o que Deus deseja fazer em sua vida. O autodesprezo verbal bloqueia a bênção divina porque contradiz o que o Pai disse sobre você. Ele te chama de filho amado, coerdeiro com Cristo, mais que vencedor. E se a sua boca repete as mentiras do inimigo, seu coração começa a acreditar nelas. Por isso hoje o Senhor te diz: reconheço que você usou palavras duras contra si mesmo, mas a partir de agora, a sua boca será instrumento de vida. Quando o Espírito Santo toma o controle da sua língua, o seu falar se torna fonte de água doce e não amarga. Tiago, capítulo 3, nos lembra que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo. Da mesma forma, não é coerente que da sua boca saiam louvores a Deus e maldições contra o próximo. A língua controlada pelo Espírito edifica em vez de destruir. Cada vez que você decide calar um insulto e pronunciar uma bênção, você escolhe participar da obra de Deus que transforma ambientes. Suas palavras podem ser como chaves que abrem corações fechados, que trazem ânimo àqueles que estão prestes a desistir. As declarações de fé criam atmosferas sobrenaturais. Quando você diz, em meio à dificuldade, tudo posso naquele que me fortalece, não apenas se anima a si mesmo, mas também proclama uma verdade que abre caminho no espiritual. O próprio Jesus ensinou em Marcos 11:23. Se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. O que você declara com fé e em conformidade com a vontade de Deus tem poder para mover montanhas. Não é um discurso vazio, é o eco da sua confiança no Todo-Poderoso. E há algo ainda mais belo. Quando você abençoa os outros, multiplica sua própria bênção. Cada palavra de ânimo que sai da sua boca se torna uma semente que também retorna para a sua vida. O Senhor disse a Abraão em Gênesis 12:2: eu te abençoarei, e tu serás uma bênção. Esse também é o seu chamado. Ser um canal de bênção através do que você fala. Semeie com a sua boca esperança, encorajamento e fé,
e verá como essas sementes germinam ao seu redor e também em seu próprio coração. Uma prática espiritual que você pode abraçar hoje é fazer um voto de 7 dias. Durante uma semana, proíba-se de todo autodesprezo verbal. Cada vez que sentir a tentação de dizer algo negativo sobre si mesmo, troque por uma declaração de bênção. Em vez de dizer, sou um fracasso, afirme, sou filho de Deus e tudo posso em Cristo. E acompanhe esse voto com um hábito positivo. Abençoe alguém a cada dia com suas palavras. Pode ser um familiar, um amigo ou até mesmo um desconhecido. Uma frase simples como, que Deus te abençoe e te fortaleça, pode ser o impulso que alguém precisa para não desistir. Deus purifica o seu falar para que você crie realidades santas com sua boca. Sua oração de fé não apenas pede mudanças externas, mas também abre espaço para que o Senhor transforme o que você declara. E quando a sua boca se alinha à verdade de Deus, toda a sua vida se organiza em consequência. A atmosfera em seu lar muda, os relacionamentos são curados, a paz substitui a tensão. O que parecia estagnado começa a fluir porque suas palavras agora são instrumentos de vida. Portanto, cada vez que você orar, peça ao Senhor: Pai, coloca brasa viva sobre meus lábios, purifica o meu falar e faz com que minhas palavras sejam sementes de bênção. Confie que Ele fará isso, porque o desejo dele é que a sua boca seja fonte de água doce e não de amargura. E quando isso acontecer, você descobrirá que a sua linguagem não apenas muda o seu mundo interior, mas também abre oportunidades divinas que jamais imaginou. Porque cada palavra pronunciada com fé se torna eco da voz de Deus agindo em sua vida. Número 11. Um limiar de esperança. Cada vez que você ora com fé, Deus não apenas ouve suas palavras, mas também age abrindo diante de você portas que você não poderia abrir sozinho. Existem limiares de esperança que marcam o início de novas temporadas. E quando esse momento chega, o seu pai o convida a reconhecer que a oportunidade não é fruto do seu esforço, mas da sua graça. Apocalipse 3:8 declara: Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Essa promessa continua viva hoje. Se Deus abre, ninguém fecha. Se Deus fecha, ninguém abre. Sua segurança não depende dos homens, depende da fidelidade daquele que o chamou. Imagine uma porta antiga que se abre lentamente com um rangido, e ao atravessá-la, surge um jardim florido que você nunca tinha visto antes. Essa é a imagem do limiar espiritual. Um espaço que separa quem você foi de quem Deus quer que você seja. Atravessar essa porta exige coragem, porque significa deixar para trás o conhecido e avançar para o desconhecido. Mas, do outro lado, não há vazio, há destino, não há incerteza, há propósito, não há abandono, há cumprimento de promessas. É importante entender que as portas abertas chegam no tempo perfeito. Talvez você tenha passado por processos de dificuldade, onde seu caráter foi provado e moldado. Talvez você tenha chorado pensando que era castigo, mas, na realidade, era treinamento. A fidelidade de Deus se revela no fato de que Ele nunca desperdiça uma temporada difícil. O que você aprendeu no vale é o que o qualifica para a porta que agora se abre. Cada lágrima, cada silêncio, cada oração no meio da noite formou em você a resistência necessária para sustentar a bênção que está vindo. As portas abertas não se atravessam com teorias, mas com passos de fé. Você pode ver a oportunidade, mas, se permanecer paralisado no limiar, jamais experimentará o que existe além. A fé é a chave que o impulsiona a avançar. Lembre-se do que Deus disse a Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Josué 1:6. Essa terra já estava prometida, mas precisava de passos concretos para ser possuída. Assim também, a porta está aberta, mas é sua decisão dar o passo. Às vezes você duvida se merece a oportunidade.
Pergunta-se se é suficientemente santo, se seu passado não o desqualifica, se realmente conseguirá lidar com a responsabilidade que vem. Mas ouça a voz do Pai. Eu abro portas pela graça, não pela perfeição. Não é o seu currículo que o coloca diante do limiar, é o sangue de Cristo que o cobre e o legitima. Sua identidade nele é o que lhe dá acesso. Em Cristo, você é filho, herdeiro, embaixador, e essa identidade não teme os novos desafios. A fidelidade no pouco sempre prepara para a responsabilidade no muito. Jesus ensinou isso em Mateus 25:21. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Cada pequeno ato de obediência foi uma prova superada. Cada dia em que você escolheu confiar apesar de não ver, foi um degrau em direção a essa porta. O que parecia insignificante era, na verdade, treinamento divino para a temporada que hoje começa. Atravessar um limiar de esperança é um ato profético. Você pode fazê-lo com um gesto simples em sua casa. Fique de pé, dê um passo simbólico à frente e declare: em nome de Jesus, entro na nova temporada que Deus preparou para mim. Esse ato externo reflete uma decisão interna. É a sua forma de dizer ao céu: não fico no passado, caminho em direção ao futuro que tu desenhaste. A oração de fé abre os ouvidos de Deus e, ao mesmo tempo, abre os seus olhos para ver oportunidades que antes pareciam invisíveis. O que ontem estava fechado, hoje se abre. O que parecia inacessível, hoje se torna possível. Não porque você tenha mais força, mas porque sua fé ativou a ação divina. Essa é a boa notícia que hoje o céu proclama sobre você. Há uma porta aberta que ninguém poderá fechar. Ouse atravessar com coragem, sem medo, confiando que a graça de Deus o sustenta em cada passo. Porque cada vez que você ora com fé, seu Pai age. E a sua ação sempre inclui levá-lo de glória em glória, de etapa em etapa, de promessa em promessa. E esse limiar que hoje se abre não é um final, é o começo de uma temporada em que você verá Deus se glorificar ainda mais em sua vida. Número 12. A constância do amado. Cada vez que você ora com fé, ainda que sinta que o céu guarda silêncio, Deus está ouvindo e agindo nas profundezas da sua vida. A constância em meio à espera é a marca dos que verdadeiramente amam ao Senhor. Não se trata de correr rápido no início, mas de manter o passo firme até o fim, como um corredor de longa distância que respira compassadamente, sustentando o ritmo mesmo quando suas forças parecem se esgotar. Assim é a vida de fé. Uma corrida longa onde a perseverança se transforma em testemunho de amor. O Salmo 126:5 nos lembra: os que semeiam em lágrimas, com júbilo ceifarão. Suas lágrimas não são sinal de fraqueza, são sementes regadas em terra fértil. Pode ser que agora você só veja terra seca, mas, no tempo perfeito, brotará a colheita. Cada oração em solidão, cada noite em claro, cada suspiro de cansaço ficou registrado no coração do seu Pai. Ele não esquece a sua fidelidade, ainda que outros não a vejam, ainda que você mesmo duvide do seu valor. O que você semeia em dor, Ele transforma em fruto de alegria. A perseverança na prova produz caráter, e esse caráter é mais valioso que o ouro refinado. O apóstolo Paulo ilustrou isso em 1 aos Coríntios 9:24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Não se trata de competir contra outros, mas de resistir contra a sua própria desesperança. A fidelidade na seca é o que o qualifica para sustentar a abundância quando ela chegar. Se você permanece firme quando nada floresce, terá a maturidade para administrar a colheita quando a abundância aparecer. Eu sei que há momentos em que você sente que não aguenta mais, que suas forças se esgotaram e que o tempo de espera se tornou insuportável. E Deus hoje lhe diz:
Eu sei que você está cansado de esperar, mas a sua fidelidade não passa despercebida diante de mim. Cada dia em que você escolhe continuar orando, cada vez que se levanta e decide confiar, mesmo sem ver respostas imediatas, você está construindo um caráter que agrada ao Senhor. Ele se alegra em ver seus filhos permanecerem firmes, não porque têm tudo sob controle, mas porque confiam que Ele tem o controle. A constância também implica vigilância espiritual. O inimigo aproveita os tempos de espera para semear desânimo e dúvidas. Por isso Jesus disse a seus discípulos em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A vigilância não é paranoia, é estar atento às sutilezas que buscam afastar você da fé. A oração constante se torna sua guarda, seu refúgio, seu lembrete de que você não está lutando sozinho. A recompensa divina sempre espera por aqueles que não desistem. Hebreus 10:36 confirma: porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Deus não fica com nada para si. Ele honra cada passo de perseverança, cada decisão de continuar crendo, cada lágrima oferecida em fidelidade. E ainda que a resposta demore, ela chegará no momento exato, como a chuva que rega a terra na estação precisa. Para sustentar a sua constância, você pode praticar uma regra simples. A cada dia, escolha um salmo para meditar, apresente um pedido específico e expresse uma gratidão. Esse hábito mantém sua fé viva, porque equilibra suas emoções. O salmo alimenta sua confiança, o pedido lembra que você depende de Deus e a gratidão o ancora no que já recebeu. Não importa se o seu dia é longo ou curto, essa prática o ajudará a manter o ritmo constante em sua corrida espiritual. Lembre-se de que suas lágrimas são sementes, que sua vigilância é sua proteção, que sua fidelidade é sua qualificação e que sua constância é sua oferta de amor. Deus está construindo em você um caráter que não desmorona com a prova, mas que se fortalece nela. E quando chegar o momento de cruzar para a nova etapa, você terá a coragem de dizer: valeu a pena esperar, porque os planos de Deus sempre foram melhores que os meus. Cada vez que você ora com fé, seu Pai não apenas ouve, mas também age, fortalecendo seus passos e preparando sua vitória. A constância do amado é o testemunho daqueles que, mesmo cansados, continuam crendo. E essa fé, essa fidelidade, essa perseverança se tornará a chave que abrirá a próxima temporada da sua vida. Mantenha o passo, continue orando, não solte a mão do Senhor. Porque o que hoje você semeia em lágrimas, amanhã colherá em alegria abundante. Número 13. Coragem na tempestade. Cada vez que você ora com fé, Deus não apenas ouve o seu clamor, mas também se levanta com você em meio à tempestade para lhe dar coragem. A valentia que vem do céu não significa que você não sinta medo. Significa que, mesmo com medo, você decide obedecer à voz do seu Pai. Josué ouviu claramente em Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa promessa não foi exclusiva para ele, também é para você. A presença de Deus é mais forte do que qualquer ameaça do inimigo, e cada decisão que você toma com fé é uma demonstração de coragem santa. Imagine um guerreiro que endireita os ombros e fixa o olhar à frente em meio a um vento furacão. O perigo não desaparece, mas a sua postura reflete que ele não está sozinho. Assim é você quando ora e se lembra de que o exército celestial invisível luta batalhas maiores do que as que você vê. O que aos seus olhos parece uma tempestade que o supera, para Deus é apenas um cenário onde o seu poder se manifesta. Como aconteceu com Eliseu, quando o seu servo temeu ao ver o inimigo e ele orou: Senhor, abre os seus olhos para que veja. E então contemplou os montes cheios de carros de fogo ao redor.
Você não está desprotegido. Há mais a seu favor do que contra você. A coragem na tempestade começa no rosto afirmado. Quando você levanta o olhar e declara que confia, a sua própria expressão proclama que a fé é maior do que a intimidação. É um testemunho silencioso, mas poderoso. Você não foge, não se esconde. Permanece firme, porque sabe que o seu Deus luta com você. E essa firmeza nem sempre se manifesta em momentos épicos. Muitas vezes se reflete em decisões pequenas e diárias. Quando você escolhe falar a verdade, em vez de se calar por medo, quando decide ser íntegro, mesmo que todos ao seu redor cedam, quando permanece em oração, mesmo que as circunstâncias gritem para que desista. Isso também é valentia. Eu sei que há situações que parecem demasiado intimidantes. Diagnósticos médicos, dívidas, conflitos familiares, incerteza no trabalho. E o próprio Deus hoje lhe diz: eu entendo que a situação parece intimidadora, mas eu vou à sua frente na batalha. A sua presença não é simbólica, é real. Quando você entra naquele hospital, naquele escritório, naquela conversa difícil, você não vai sozinho, ele vai com você. A promessa da sua presença é mais sólida do que a ameaça de qualquer inimigo. E se ele está com você, quem será contra você? A valentia também se ativa com o corpo. Há uma prática simples que você pode fazer hoje. Adote uma postura física valente. Fique de pé, abra o peito, levante o rosto e declare em oração: Senhor, eu me esforço e sou valente porque Tu estás comigo. Não me deixo dominar pelo medo, caminho na Tua autoridade. Esse gesto corporal não é teatro. É um ato de fé que alinha a sua mente e o seu espírito com a verdade de que o poder de Deus habita em você. A coragem sobrenatural nem sempre tira a tempestade imediatamente, mas lhe dá força para atravessá-la. O próprio Jesus esteve com os seus discípulos em meio à tempestade e lhes disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Depois repreendeu o vento e o mar, e veio grande bonança. O ensinamento foi claro. Enquanto ele está no barco, a tempestade nunca tem a última palavra. O mesmo acontece com você. Enquanto Cristo está com você, nenhuma tempestade poderá afundá-lo. Cada vez que você ora com fé em meio à dificuldade, a sua oração se torna um grito de confiança que ativa o respaldo do céu. O medo pode golpear, mas não tem direito de governar você. A sua valentia não se mede pela ausência de temores, mas pela decisão de obedecer em meio a eles. E essa obediência, sustentada pela fé, abre portas de bênção que de outra forma permaneceriam fechadas. Assim, hoje o céu convida você a endireitar a sua postura, afirmar o seu rosto e avançar com coragem. Lembre-se de que a sua valentia não nasce do seu caráter, nasce da presença de Deus em você. O mesmo que esteve com Josué, com Moisés, com Davi em suas batalhas, está com você na sua. Levante-se com a certeza de que você não está sozinho, de que o exército celestial o rodeia e de que cada passo valente que você dá se torna um testemunho vivo de que Deus ouve e age em sua vida. A valentia na tempestade sempre o levará a uma verdade ainda maior. A graça de Deus é suficiente para sustentá-lo. E essa será a transição natural da valentia que você enfrenta hoje para a aceitação da graça que o cobrirá amanhã. Porque no fim, a batalha não é sua, é do Senhor. E enquanto você confiar nele, a coragem santa será sua companheira constante em cada tempestade. Número 14. Amado na imperfeição. Todas as vezes que você ora com fé, Deus não apenas ouve o seu pedido, Ele também lhe lembra de uma verdade que o inimigo tenta esconder. Você é amado mesmo na sua imperfeição. Você não precisa se apresentar diante do seu Pai com um histórico impecável, nem com máscaras religiosas que aparentem perfeição. Ele o recebe exatamente como você é, com suas lutas, com seus erros, com suas quedas. O amor de Deus não se ativa quando você faz tudo certo. Seu amor já estava sobre você antes mesmo de pensar em buscá-lo.
Romanos 5:8 diz com força: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Imagine um pai que corre ao encontro de seu filho pródigo que retorna. O filho vem com a roupa suja, com cheiro de fracasso, com vergonha no rosto. E, no entanto, o pai não olha para a sujeira, fixa o olhar no rosto do filho e o abraça. Esse abraço não foi conquistado pelo filho com palavras bonitas, nem com méritos, foi pura graça. Assim Deus o recebe todas as vezes que você volta em oração. Não importa o quão longe você esteve, nem o quão imperfeito você se sinta, seu amor corre em sua direção antes mesmo de você conseguir pronunciar todas as suas desculpas. Deus busca um coração reto, não uma aparência perfeita. O que comove o céu não é a máscara que você usa em público, mas a sinceridade que derrama no secreto. Máscaras religiosas podem enganar os outros, mas não produzem intimidade verdadeira com Deus. O perfeccionismo tóxico bloqueia sua relação com Ele porque o faz acreditar que só será ouvido quando for impecável. Mas a oração de fé abre uma porta diferente, conecta você com um pai que já decidiu amá-lo, que já o adotou como filho, que já derramou sua graça sobre você. Sua pequenez humana não é obstáculo, é o espaço onde a graça divina brilha com mais força. O apóstolo Paulo testemunhou em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Enquanto você se esforça para aparentar força, Deus o convida a descansar na fraqueza, porque é ali que seu poder se manifesta. Ele não precisa que você chegue completo, precisa que você chegue honesto. Suas imperfeições são a plataforma onde sua glória se mostra e onde sua fé se fortalece. Eu sei que muitas vezes você sente que deve conquistar o amor de Deus. Talvez pense: se eu orar mais, se eu jejuar mais, se eu fizer mais coisas, talvez Ele realmente me ame. Mas ouça a voz do Pai. Eu sei que você sente que precisa conquistar o meu amor, mas ele já é seu, por graça, desde antes de você nascer. Não há nada que você possa fazer para que ele o ame mais, e não há nada que você tenha feito para que ele o ame menos. Seu amor é constante, incondicional e eterno. A identidade filial não depende de conquistas, mas de adoção. Efésios 1:5 diz que fomos predestinados para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Isso significa que o seu valor não nasce do seu desempenho, mas do seu relacionamento. Você é amado porque é filho, e é filho porque ele decidiu assim por graça. A religião diz que você precisa subir degraus para alcançar o amor de Deus. A graça diz que o amor desceu na pessoa de Cristo para alcançar você. Hoje você pode praticar algo simples, mas poderoso. Pegue uma folha e escreva 3 vezes: sou amado por graça. Depois, respire profundamente enquanto repete isso em seu interior. Essa prática não é um ritual vazio, é uma declaração que quebra correntes de perfeccionismo e lhe lembra da sua verdadeira identidade. Ao escrever, sua mente processa. Ao declarar, seu coração recebe. Ao respirar, sua alma descansa. Todas as vezes que você ora com fé, Deus não está avaliando sua perfeição, está desfrutando de sua proximidade. Ele prefere 1000 vezes um filho imperfeito que se aproxima com o coração quebrantado do que um religioso impecável que nunca ousa ser real diante dele. Por isso, não adie sua oração esperando estar melhor, porque sua graça é exatamente o que o torna melhor. Ore agora, do jeito que você está, e confie que seu amor cobrirá o que falta e curará o que dói. O abraço de Deus não se conquista, se recebe. E quando você o recebe, sua vida se enche de liberdade. Você já não vive para agradar a todos, nem para alcançar padrões impossíveis. Vive agradecido por uma graça que o sustenta. Essa aceitação é o ponto de partida para ativar o seu propósito. Porque quando você sabe que é amado na sua imperfeição, pode caminhar com coragem para o que Deus o chamou a fazer.
não pela sua força, mas pela graça que o acompanha. Então, descanse hoje nesta verdade: você é amado na sua imperfeição. Seu Pai não espera que você seja perfeito para ouvi-lo. Ele já inclina seus ouvidos todas as vezes que você ora com fé. E enquanto você faz isso, sua graça age, cura seu coração, restaura sua identidade e o impulsiona ao propósito que ele tem preparado para você. Número 15. Chamado que permanece. Todas as vezes que você ora com fé, não apenas entra na presença de Deus para buscar consolo, mas também se alinha com o chamado eterno que Ele desenhou para você. Esse chamado não é algo temporário, não depende de modas nem de etapas da vida. É uma obra que transcende a idade, as circunstâncias e as estações. Efésios 2:10 afirma: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso significa que a sua vida não é um acidente, que cada experiência, cada lágrima e cada vitória fazem parte de um propósito divino que permanece firme ao longo do tempo. Deus deseja que você reconheça progressivamente esse chamado, como os discípulos de Emaús que caminharam com Jesus sem reconhecê-lo, até que no momento certo seus olhos foram abertos. Assim também o seu propósito muitas vezes vai se revelando passo a passo, à medida que você ora, obedece e amadurece na fé. Não é uma revelação instantânea, mas uma descoberta progressiva que desemboca em um envio claro. Vá, porque eu o preparei para isso. Cada oração de fé é como mais um passo nesse caminho de descoberta e ativação. O chamado específico que Deus tem para você não expira com os anos. Veja Abraão, a quem Deus disse que seria pai de multidões, quando já não tinha forças humanas para isso. Sua idade avançada não foi obstáculo. Foi o cenário perfeito para mostrar que o propósito divino não depende de capacidades naturais, mas de fidelidade sobrenatural. Talvez hoje você pense que é tarde, que o seu tempo já passou, que as oportunidades se foram. Mas ouça a voz do Senhor. A sua idade não é obstáculo para o meu propósito. É exatamente a preparação que eu precisava. O propósito maduro integra toda a sua experiência de vida com a sabedoria que Deus lhe deu. Cada erro se transforma em aprendizado, cada prova em lição, cada temporada difícil em plataforma para aconselhar e guiar outros. A criatividade não é exclusiva dos jovens. A sabedoria também cria, mas cria de maneira profunda, a partir das cicatrizes curadas, da visão daquilo que realmente importa. E essa criatividade inspirada pelo Espírito é necessária no reino de Deus para levantar a próxima geração sobre bases firmes. Os planos divinos se ativam no tempo perfeito. Não chegam antes, porque talvez você não estivesse preparado. Não chegam tarde, porque Deus nunca falha em seus tempos. Talvez você sinta que esperou demais, mas o que parecia atraso era parte do processo de maturação. Assim como uma semente que permanece debaixo da terra até o momento de se abrir e liberar vida, assim também o seu chamado está pronto para florescer no tempo determinado pelo céu. Parte do propósito eterno que Deus lhe entrega não é apenas para você, também inclui abençoar a próxima geração. O que você viveu não deve ficar guardado como um segredo, mas transmitido como legado. A sua sabedoria, os seus testemunhos, as batalhas que você venceu são alimento e guia para os que vêm depois de você. Assim como Moisés levantou Josué, assim como Paulo formou Timóteo, Deus o chama para ser um canal de bênção, um mentor, um guia espiritual que acompanha outros em seu próprio processo de descobrir o propósito. E ainda que às vezes você duvide, cada oração de fé confirma em seu interior o que o céu já estabeleceu. Deus não se esqueceu de você, não o deixou de lado, não cancelou o seu chamado. Ele continua dizendo: eu sou aquele que o formei, eu sou aquele que o enviei, eu sou aquele que o sustentarei até cumprir o que disse.
Por isso, em vez de desanimar-se pelo que parece estagnado, tome esta palavra como uma comissão renovada para se levantar e caminhar no propósito que já foi escrito para você desde antes da fundação do mundo. Uma prática espiritual que você pode aplicar hoje mesmo é escrever uma declaração pessoal de propósito. Pegue um papel e anote uma meta específica na qual você possa refletir o seu chamado. Coloque uma data e ore sobre ela. Não veja isso como um peso, veja como um sinal de avanço. Esse exercício o ajudará a focar sua fé e a reconhecer que o que Deus colocou em você não é apenas inspiração, é direção concreta para servir ao reino. Todas as vezes que você ora com fé, seu Pai ativa em você dons, sonhos e habilidades que pareciam adormecidos. Ele o lembra de que você foi criado com um design único, que a sua voz importa, que o seu serviço é necessário, que a sua vida tem um impacto eterno. O seu propósito não se apagou, o seu chamado não expirou, a sua missão não foi cancelada. Hoje o céu reafirma que o chamado de Deus permanece e que Ele mesmo o fortalece para caminhar nele com coragem. Este é o tempo de se levantar, de crer, de obedecer e de avançar. Porque quando você ora com fé, Deus o ouve, age e o comissiona mais uma vez, lembrando que você foi criado para boas obras, que a sua vida é um testemunho vivo e que o seu chamado permanece até o fim. Percorremos um caminho lindo juntos. Você aprendeu que a sua oração move o coração de Deus para uma ação específica, que a transformação interior prepara o terreno para oportunidades exteriores e que o seu propósito eterno se ativa quando você caminha em fé madura. Você já não é alguém cujas orações talvez sejam ouvidas. Você é filho amado com acesso direto ao Pai, com autoridade espiritual e propósito eterno se ativando em sua vida. Lembre-se desta verdade. O céu responde quando a terra ora com fé. A sua oração não é um pedido desesperado, é uma conversa íntima com aquele que tem todo o poder para mudar a sua realidade.